Bom, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu, Pedro, tô aqui pela minha primeira vez num vídeo solo. Hoje eu vou falar sobre um dos grandes animes dos últimos tempos, My Hero Academia. Meu anime favorito é Naruto. Sim, se você fala mal de Narutinho, a gente arma um ringue. Brincou com a pessoa errada. E como fã dessa obra, eu adoro histórias de evolução, heroísmo, rivalidade, personagens bem determinados, esse tipo de coisa que tá muito presente em Naruto. Aí você deve estar perguntando, ai, por que você tá falando de Naruto num vídeo de Boku no Hero? Ai, como você é idiota. Eu não sou idiota. Eu não sou. Só um pouco. Enfim, não sou só eu que faço essa comparação. Quem também fez essa comparação foi The One and Only Masashi Kishimoto, o rei dos fillers. Ele mesmo. Logo quando o mangá de Boku no Hero foi lançado, o Kishimoto estava terminando a obra do Menino da Raposa, se é que vocês me entendem. E ele próprio disse que Boku no Hero era um sucessor de Naruto. E inclusive mandou essa arte aí que você tá vendo na tela. Ele mandou essa arte aí pra ser publicada. Ah, uma observação. Vale lembrar que eu não leio o mangá, eu não vejo spoiler, nem vídeo com spoiler. E então todas as considerações que eu vá fazer aqui são de alguém que se limita ao que foi exibido até agora no anime, que é a 4ª temporada. Com isso em mente, eu busco trazer um olhar um pouco diferente e não muito usual desse grande anime, que é sim um mainstream, tem sim seus clichês, mas ao mesmo tempo é único e te envolve muito bem na sua história. Bom, não vou enrolar muito mais, rapaziada, bora pro vídeo. Pra dar uma resumida, Boku no Hero conta a história de Midoriya Izuku, um jovem que nasce numa sociedade onde os poderes são algo bem comum e existem diversos super-heróis. Mas claro, esses são a nata. A maioria das pessoas vive normalmente com suas individualidades, que é como os poderes são chamados. E como qualquer bom drama pastelão, o nosso protagonista nasce sem poderes. Mas ele sonha mais do que qualquer outro em ser um herói. Eis que nos mostram o grande All Might, o super-herói número 1 e símbolo da paz. Ele funciona como um mestre para o Deku, que é o apelido do Midoriya. E assim, o protagonista dá seus primeiros passos em sua trajetória heróica. Um dos maiores clichês de Boku no Hero talvez seja essa relação mestre-aprendiz, que nos remete a outra grande referência do autor, Koei Horikoshi. Desculpa se eu não tô lendo o nome dele direito, meu japonês tá um pouquinho desafinado, tá? Enfim, a outra referência dele é Star Wars. Sim, existem locais em Boku no Hero com os nomes dos planetas da galáxia dos Jedi. Eles aparecem esporadicamente, um easter eggzinho aqui, um parquezinho ali, enfim. Outra coisa que aparece bastante em Boku no Hero referente a Star Wars é que em um certo momento você vai conhecer um tal de Gran Torino, que ele é o mestre, e lembra muito o Yoda, como você pode ver aí. Além disso, nós temos a trajetória do herói bem clássica e presente em ambos. Enfim, a personalidade do protagonista é um dos pontos altos da série. A maioria das vezes, os personagens principais de grandes animes são sempre assim, muito determinados, se recusam a desistir, têm um grande sonho, blá 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 blá. A diferença de Midoriya talvez seja sua motivação principal. Enquanto outros protagonistas têm aprovação como grande objetivo, ou seja, tem algo a provar para os outros e para eles mesmos, o protagonista de Boku no Hero tem a mais altruísta das motivações. Ele genuinamente quer salvar pessoas. Por mais que isso pareça muito pastelão, é um grande diferencial do anime, porque é algo que é muito bem trabalhado e mostrado de uma maneira muito interessante. No início, ele quer ser igual ao seu ídolo, mas aos poucos você acompanha ele criando a própria identidade, tendo sua própria visão, mas sem perder em nada a sua referência. Inclusive, a sua idolatria pelo All Might é um dos maiores alívios cômicos da série, ao mesmo tempo que serve como uma das grandes, se não a maior, motivação do protagonista. Nessa sociedade onde os heróis existem aos montes, temos agências, equipes, classificações, uma dinâmica de rankings e fama, obviamente. Isso tudo lembra bastante um outro grande shonen da atualidade, que é o One Punch Man, que tem um sistema bem parecido, mas uma história completamente diferente. Apesar disso, os dois animes têm sistemas narrativos interessantes. Afinal de contas, o Saitama é basicamente um deus, o das galáxias, né? Vamos falar a verdade. Todos nós que assistimos o anime sabemos o tamanho do poder dele, mas o anime começa quando ele já está nesse nível. Enquanto Midoriya já tem o poder. Exatamente, o poder foi passado a ele por All Might. E o Deku se tornou o 9º portador do One for All, que é o nome desse poder. Mas ele precisa treinar seu corpo para conseguir controlar tanto poder. O que foge à regra de rígidos treinamentos e a evolução de poder presente em quase todos os shonens. Voltando à narrativa, o mais interessante nessa dinâmica dos super-heróis
mais é como os vilões são desunidos, e logo nas primeiras temporadas do anime já começam a se organizar para contrapor essa grande sociedade. Eles eram bem desorganizados e logo nos princípios surge um grupo, a União dos Vilões, que inclusive tem uma idade similar aos protagonistas, que é a turminha do Midoriya, basicamente. Bom, essa dinâmica é essencial pro anime e ela funciona muito bem. Ela casa com essa narrativa de uma maneira muito interessante. É uma reinvenção na já estabelecida sociedade de poderes. Uma coisa relativamente rara e que eu gosto muito é que ele dá espaço a outros personagens. Não se trata só do protagonista, muitos outros têm destaque, e não só os do grupinho inicial. Todos têm espaço e seus momentos de brilho. My Hero Academia faz esse mesmo tipo de dinâmica. Existem episódios focados em outros como o Bakugou, o Todoroki, o Kirishima, mas não só eles. Todos têm grandes momentos. Talvez esteja exagerando com todos, mas a maior parte dos personagens tem sim seu momento. Esse é um dos pontos altos do anime. Essa interação que faz os outros aparecerem. Eu, particularmente falando, gosto muito. Inclusive, uma das minhas críticas a Dragon Ball é essa. É muito fechado o círculo. Personagens ultra promissores, como o Gohan, por exemplo, acabam sendo escanteados. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Outra coisa que vale ser destacado no anime é a sua ambientação. Boku no Hero se passa aqui, na atualidade. Enquanto muitos animes se passam em uma determinada época, como Japão feudal, o tempo dos piratas, ou se passa muito no futuro, e obviamente fica claro o porquê eles fazem essas escolhas. Nos shounens é mais fácil você estabelecer os poderes assim, culpe magias ou lendas e tire as armas modernas, ou faça a tecnologia avançada resolver todos os seus problemas. Mas Boku no Hero tem celular, aplicativos e outras modernidades cotidianas. Apesar da sociedade de heróis existir e ser algo muito marcante e estabelecida, sendo visto basicamente como uma evolução da humanidade, pouca coisa do nosso mundo em si é alterada. Os países, aparentemente, atenção nesse aparentemente, continuam existindo do jeito que vemos hoje. Apesar de que até agora, vale ressaltar que essa dinâmica global foi muito pouco explorada. Isso facilita uma experiência mais imersiva e fala bem o que aconteceria se todo mundo tivesse individualidades. Outro destaque sobre os poderes é como eles podem se manifestar diferentes para pessoas da mesma família, com o pai e a mãe tendo suas próprias individualidades e o filho tendo ou a mesma de um deles, ou as duas, ou uma outra completamente aleatória. E como as individualidades podem ser usadas de maneira completamente diferentes também. Algumas podem parecer muito ruins ou bem inúteis, e elas acabam recebendo abordagens surpreendentes. Você vê que tudo é útil e tem seu propósito, das mais clássicas às mais inusitadas. Fora isso, é um anime com muitos clichês. Personagens idiotas, bobões, a dupla de mestre-aprendiz completamente tapados, uma grande teimosia, perseverança sem igual, mas mesmo assim funciona. É um clichê muito funcional. Serve para te remeter a outras referências, mas não domina o anime, que é ótimo e demonstra muito bem que se prender a essas coisas e não te impede de inovar. Afinal, estamos tratando de uma turma de jovens e por mais que tenham aqueles sempre presentes taradões e algumas insinuações de romance, mesmo assim Boku no Hero acha sua própria maneira de apresentar essas situações. Outra coisa que os japoneses muitas vezes trazem são as lições e uma boa dose de reflexão. A principal lição nesses animes costuma ser que não importa o quão inteligente se é, tem sempre um personagem bem idiota e mesmo assim muito determinado, que tem a sua própria forma de ver as coisas, sua inteligência ímpar. Muitas das vezes esse é o protagonista, e é o caso em Boku no Hero. O Deku não é o mais genial, nem o mais aplicado aos estudos, mas ele tem anotações sobre todos os super-heróis e um olhar incrível para analisar até mesmo seus colegas, o que faz com que sempre que ele vai enfrentar um colega em algum torneio, alguma lição, o nosso querido Deku já tenha um arquivo mental, e ele sempre usa isso em seu favor, ele usa isso nas suas estratégias, até quando ele está na rua, exercendo um papel de estagiário, ou qualquer outra coisa que seja que aparece no anime, você vê ele acessando esse arquivo mental sobre os heróis que aparecem. Então ele é muito observador. Lembrando, como eu falei no começo do vídeo, eu não vejo spoiler nem nada assim, então se tiver algo a mais nessa questão dele, eu simplesmente não tô sabendo. Bom, rapaziada, eu acho que é isso. É meu primeiro vídeo sozinho aqui no canal. Vale lembrar que My Hero Academia é um anime produzido pela Toho, que além de outros animes de sucesso, é parte responsável pelos últimos filmes do Godzilla. Foi a parte japonesa no filme do Detetive Pikachu, por exemplo. Enfim, é um grande estúdio, um estúdio muito renomado, e isso leva um pouco do crédito, leva bastante, aliás, crédito pelo bom desenvolvimento que o anime vem tendo. Atualmente ele encontra-se em produção, acho que é pré-produção da quinta
temporada. No mais é isso, rapaziada. Esse aqui foi meu vídeo, meu primeiro em missão solo aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, deixa a gente saber nos comentários aí. Não esquece de deixar o like, aquele coisa que todo youtuber pede. Deixa o like, compartilha, ativa o sininho, manda pros seus amigos, essas coisas assim. Enfim, tamo junto, é nóis e valeu.